Olá pessoal, essa é a parte 2 do vídeo em que eu falo sobre estratégias de pesquisa. No vídeo anterior eu falava sobre pesquisa bibliográfica, documental, experimental e quase experimental, e esse vai ser focado em pesquisa de levantamento e estudo de caso. Para introduzir pesquisa de levantamento, vamos imaginar a seguinte situação. Nós queremos conhecer a opinião das pessoas sobre o que elas pensam do YouTube como um recurso pedagógico. Essa é uma questão importante na medida em que esse canal tem uma quantidade enorme de vídeos, muitos de boa qualidade, outros de não tão boa qualidade, e por isso saber a opinião das pessoas é algo relevante. Então, para responder esse tipo de questão de pesquisa, precisamos de uma pesquisa de levantamento, que é o tipo de investigação que busca conhecer características de uma população ou sua percepção sobre um determinado tema. Para conhecer, então, a percepção das pessoas sobre esse determinado tema, é importante que nós possamos escolher uma amostra representativa. E o que seria isso? Aqui vai ser importante fazer um parênteses para explicar a diferença entre população e amostra. População é então o grupo completo de indivíduos que a gente quer estudar. Por exemplo, os professores de biologia de escolas públicas do Rio Grande do Sul. Já a amostra é um grupo menor desses professores que seja representativo desse grupo. Então podemos ter professores de biologia de algumas cidades de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, mas que possam representar esse grupo total de professores. Conhecida então a diferença entre população e amostra, a pesquisa de levantamento faz uma coleta de dados com essa amostra, com esse grupo de indivíduos, um grupo menor, mas que mesmo assim precisa ser um grupo relativamente grande. E na prática, então, como são feitas as coletas de dados em pesquisas de levantamento? Uma das abordagens mais utilizadas é a abordagem quantitativa de coleta por meio de questionários, ou em inglês também chamados de surveys. Estes questionários são então distribuídos para a amostra da população que vai ser estudada e depois, quando retornados, os questionários são analisados. Mas eu vou falar sobre questionários e análise de dados desse tipo em um outro momento. Isso não quer dizer que não seja possível utilizarmos outras abordagens na pesquisa de levantamento, como uma abordagem qualitativa de coleta por meio de entrevistas, por exemplo. É claro que as entrevistas não vão poder ser feitas com um número tão grande de pessoas, mas é possível combinar essa abordagem com a abordagem quantitativa, de modo a complementar dados que foram obtidos por meio dos questionários, as surveys. Agora vamos imaginar uma outra situação em que nós não queremos estudar um grupo grande de indivíduos, mas queremos entender melhor o que acontece com um indivíduo. Aqui, no caso, essa pessoa que está de cor de laranja. Vamos imaginar que no grupo de professores do Rio Grande do Sul, professores de biologia, existe um em que a turma tem um desempenho fantástico e nós queremos entender o que está acontecendo. É importante ressaltar que a unidade de um estudo de caso pode ser um único indivíduo, como no exemplo do professor de biologia, ou então um grupo, o grupo de professores de biologia de uma determinada escola, ou ainda a própria escola, a instituição em que esses professores trabalham, mas a instituição é vista como um todo dentro do estudo de caso. A título de exemplo, vamos continuar falando do professor de biologia. E o que se diz aqui é que um estudo de caso considera o contexto em que ele se situa. Esse professor de biologia trabalha em uma determinada escola e elementos do contexto influenciam esse professor no seu trabalho. Então esses elementos precisam também ser considerados no nosso estudo. Outro aspecto importante dos estudos de caso é que eles utilizam uma variedade de informações. Isso quer dizer que a coleta de dados sobre o estudo ela é feita por meio de observações, de entrevistas,
E o que se faz depois é tentar cruzar essas informações, o que nos ajuda a confirmar algumas evidências que possam ser observadas. Outro aspecto importante de um estudo de caso é que ele necessita de tempo. Eu mencionei que estudos de caso buscam a aproximação com o sujeito ou os sujeitos, e para que essa aproximação possa acontecer, precisamos necessariamente de tempo. A maior parte dos estudos de caso em educação vão ser de tipo descritivo, em que vamos observar uma determinada realidade e descrever essa realidade. Mas também é possível encontrar estudos explicativos, em que vamos tentar encontrar relações de causa e efeito a partir do que é observado. Os exemplos que eu mencionei até agora são de estudos de caso único. Nós queríamos observar um professor de biologia, ou então um grupo de professores de biologia, ou ainda a instituição em que esses professores atuam. Mas também podemos ter estudos que tratam de casos múltiplos. Ao invés de observarmos um professor de biologia, poderíamos observar 3 professores em escolas diferentes, o que nos permitiria contrastar informações sobre esses 3 professores, sobre suas estratégias e como essas estratégias influenciam as turmas de cada um na obtenção desses resultados tão impressionantes. Então fechamos aqui esse nosso segundo vídeo sobre estratégias de pesquisa, em que eu falei sobre pesquisa de levantamento e estudo de caso. Na sequência eu vou falar em outro vídeo sobre pesquisação, pesquisa etnográfica e pesquisa de avaliação. As fotos dessa apresentação foram obtidas do site pexels.com e as demais imagens foram retiradas do openclipart.org.